E aí galerinha, beleza? Então, recentemente um grupo inesperado se tornou o assunto do momento por bons e maus motivos. Isso mostrou o quanto muita gente é bem ignorante sobre alguns assuntos do momento, viu? Antes de mais nada, só para introduzir o tema de forma rápida, o grupo que eu estou falando é o Playv, um grupo virtual composto por 5 integrantes que debutou oficialmente em março de 2023. O grupo funciona basicamente como qualquer outro grupo de K-pop, porém a diferença óbvia é que todos os integrantes são personagens criados com computação gráfica. E nas últimas semanas, o grupo teve um salto em popularidade e começou a chamar muita atenção e ganhar bastante público, e acabou até rendendo para eles algumas vitórias em programas musicais, mesmo disputando com grupos bem grandes da atualidade. Porém, é nessa definição do grupo que os problemas começaram. A galera viu um grupo virtual fazendo sucesso, juntou isso com todo esse discurso do momento sobre inteligência artificial e simplesmente concluíram que o Playv é um grupo feito através de IA, ou seja, algo completamente artificial, que não existe de verdade. Simples assim. E essa afirmação não poderia estar mais errada. Apesar dos integrantes em si e suas aparências serem apresentadas como modelos virtuais, tudo neles é feito por humanos. Os modelos deles foram feitos por profissionais de modelagem, assim como todos os elementos de MVs e conteúdos em geral também são. E claramente, as músicas, coreografias e coisas relacionadas a isso também são feitas por humanos. E o principal detalhe, existem seres humanos por trás de cada um dos integrantes. São pessoas reais que estão interpretando esses personagens, por assim dizer. E a comparação mais óbvia, para se fazer entender melhor como funciona isso, é com os populares VTubers, que são pessoas que meio que escolheram esconder suas reais aparências e identidades atrás de um avatar em desenho ou modelo virtual, mas que funcionam basicamente como qualquer outro streamer ou youtuber, sem absolutamente nada artificial ou coisa do tipo por trás deles. E é exatamente assim que o Playv funciona. Praticamente todas as atividades e interações do grupo são feitas com pessoas fazendo captura de movimentos, utilizando a mesma tecnologia que são usadas em animações, desenhos, videogames e afins. E essas mesmas pessoas também interpretam os personagens, cantam e dançam como qualquer outro idol. E é isso que a maioria das pessoas parece não ter entendido até agora. E parece que as pessoas também nem sequer entenderam o que é inteligência artificial. Nós não vivemos em um mundo futurista igual filmes de ficção científica. A inteligência artificial ainda não é capaz de se tornar completamente autônoma e senciente a um ponto de conseguir se comportar igual a um ser humano normal. A tecnologia não chegou nesse ponto ainda, e eu arrisco dizer que estamos um pouco longe disso. E achar que esse grupo é completamente artificial parte de uma ignorância gigantesca sobre o que exatamente é e como funciona ferramentas de IA. A única diferença aqui é que você não tá vendo um ser humano em carne e osso, mas sim um modelo em 3D sendo interpretado por um ser humano em carne e osso. Como eu mencionei antes, tal qual é um VTuber. E é bizarro ver a galera nas redes sociais reagindo a alguns clipes, como por exemplo em uma situação específica onde um dos integrantes ficou bastante emotivo com o momento atual do grupo e começou a chorar, e os outros meninos foram consolados. E o pessoal realmente estava fazendo chacota como se aquilo fosse um computador emulando uma pessoa chorando, sendo que ali é literalmente um ser humano emocionado. Nem ao menos é uma atuação. O cara por trás daquele integrante se emocionou e isso obviamente transpareceu para o público. Até porque, se você vê só um pouquinho do conteúdo deles, dá pra ver que os intérpretes de cada integrante são bastante autênticos e colocam muito de sua personalidade nisso. Então acaba sendo algo bem pessoal deles mesmo. É mais do que só atuação. E daí veio outro discurso de dizer que isso é errado porque deveriam ter dado a chance deles debutarem como um grupo de verdade e não virtual, porque assim seria bem melhor. Primeiro de tudo, é loucura você achar que eles teriam essa visibilidade e atenção se fossem apenas mais um boy group entre dezenas que debutam o tempo inteiro. Esse diferencial deles fez toda a diferença para que o grupo chamasse atenção de uma forma bem única. E o mais importante, as pessoas por trás dos integrantes desse grupo são rapazes que já passaram pela indústria do K-pop em algum momento e não tiveram muito sucesso. Isso por vários motivos. E hoje em dia já são bem mais velhos e talvez já não se enquadrem tanto dentro dos exigentes padrões de beleza que a indústria impõe sobre os idols. Ou seja, eles dificilmente teriam alguma chance de fazer algum sucesso se fossem um grupo
convencional. E nesse caso, essa é uma ótima oportunidade para eles. E eu vejo muita gente atribuindo um problema ao fato deles não mostrarem seus verdadeiros rostos e não deixarem completamente público e claro suas identidades. E cara, por que isso seria um problema? Se eles estão confortáveis e estão de acordo com isso, não existe problema algum aqui. Até parece que a ideia de ser um artista bem-sucedido está totalmente ligada com a sua imagem ser conhecida. Mas não é assim que as coisas funcionam. Com esse formato, eles podem ser artistas de sucesso e ainda ter uma vida tranquila fora do trabalho. Parece até uma proposta bem interessante. E eles não estão tirando empregos nem oportunidades de ninguém. A empresa do grupo, a Vilast, foi criada pensando nessa proposta desde o começo e estão trabalhando em cima disso. E com certeza existem dezenas de profissionais por trás desse projeto. Ninguém tá deixando de trabalhar por causa disso. E aliás, isso provavelmente até tá gerando trabalho para profissões que geralmente nem estão tão ligadas ao K-pop normalmente. E outro ponto que vi algumas pessoas comentando é que os fãs desse grupo estariam criando uma relação parasocial com eles, que é basicamente a ideia de você criar um afeto muito forte por alguém que é uma figura pública, que mal te conhece e obviamente não vai compartilhar do mesmo sentimento. Mas nesse caso, eu até entendo o problema, mas no que isso é diferente de qualquer outro grupo de K-pop com integrantes reais, a lógica de como as coisas funcionam é exatamente a mesma. Não muda. Fãs podem se tornar obcecados nesses casos também. E sobre o fato deles serem personagens virtuais, isso não faz nenhuma diferença de ser fã de algum personagem de filme, animação ou até de videogame. O que, por sinal, tem muito por aí. Existem até páginas de fanbases dedicadas a isso. E acaba sendo o mesmo caso de personagens fictícios interpretados por pessoas reais. Ou seja, se você faz um esforcinho, dá pra perceber que não é algo tão incomum quanto alguns fazem parecer. E eu não tô dizendo que você precisa gostar desse grupo, e nem que precisa exatamente aprovar a ideia. Eu particularmente também não tenho esse grande interesse neles e não posso garantir que eu vou seguir acompanhando. Mas eu precisava falar sobre isso porque realmente parece que ninguém tá entendendo do que se trata o Playve. E o pior disso é que transformaram em uma outra coisa que não condiz com a realidade, estão fazendo disso um monstro, e estão massacrando os fãs deles e atacando o grupo de todos os lados, ao ponto até da empresa decidir agir legalmente contra alguns ataques maliciosos que o grupo sofreu. E por fim, se tu não curte, beleza, mas só não entra nessa onda maluca de gente enchendo o saco por causa disso não, por favor. Deixa a galera que curte ser feliz em paz. O Playve é um projeto feito através da dedicação e trabalho de muitas pessoas talentosas. E isso é o que importa. Bem, pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês também viram toda essa discussão envolvendo o Playve? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.